ilustríssimo menino dos PC, menino dos computador, E aí? o chat GPT em pessoa, Eu não vou Lucas arrumar Zavak. a sua impressora. Boa tentativa. Hoje a gente E tá aí, aqui chat? pra falar na live de um papo que a gente teve a semana toda dentro da Soberana, que foi sobre a PL, né? A gente discutiu bastante sobre. E a gente julgou que seria muito valioso falarmos sobre o que a gente estava conversando aqui em live, né? Então, Zavak, apresente-se para quem não o conhece. E aí, pessoal? E aí, camaradas? Não sei se vocês sabem, mas eu faço parte da Soberana, né? Eu geralmente faço conteúdo sobre música, um pouquinho de tecnologia mesmo, mas eu tenho formação em ciência da computação e eu tô nesses negócios de movimento hacker, software livre há bastante tempo. E, enfim, eu também crio conteúdo, então é uma intersecção gigante aí de várias das coisas que eu entendo um pouco, que a gente vai vir falar hoje, essa PL, e é mais ou menos isso, assim. Com o andar da coisa aqui, vocês vão ver porque talvez me ouvir sobre isso, mas Uhum. vamos lá. E eu tô deixando essa imagem aqui da revista Ópera na tela, porque é um texto que a gente usou bastante como referência, um texto do Pedro Marim. Todos os textos que eu li e que o Zavak leu, pra gente montar isso aqui, a gente vai deixar disponibilizado lá no Discord, tudo certinho. Aqui no vídeo do YouTube vai estar também. E a gente vai começar explicando um pouco o que que é essa PL. Então, Zavak, você pode nos introduzir no assunto aqui? Beleza. Então, assim, eu vou, para fazer a introdução, eu vou falar um pouco, basicamente, sobre essa visão que a gente tem em senso comum do que é a internet. Vou falar um pouquinho sobre as outras legislações que a gente já tem no Brasil nesse sentido. E também peço desculpa que não vou entrar muito em detalhes nisso, porque tem a pessoa que entende bastante disso e que, inclusive, eu quero que ele venha fazer um conteúdo sobre isso, é o Frog, porque ele, inclusive, trabalha nesse campo da Sim. legislação, questão de segurança de dados e tal. Mas, enfim, para começar a falar sobre essa PL, a gente tem que entender que é uma coisa, assim, e isso não é novidade, mas a internet hoje, ela passou de ser, assim, digamos, um lugar, já estou fazendo entre aspas, uma atividade, um lugar que a gente ia lá fazer, a gente, tipo, ok, eu vou entrar na internet, eu vou navegar na internet, que o pessoal falava. Ela passou disso para ser, basicamente, uma parte integral da nossa vida. Mesmo as pessoas que não estão navegando, entrando em sites, elas dependem de serviços que estão na internet, o governo funciona na internet. Eu não preciso nem falar isso, né? Mas é importante a gente começar por aí. Ela tem uma influência importantíssima no mundo real e não na internet. Só que a gente tem um senso comum, assim, que é essa coisa meio que da ideologia hegemônica, que ela apresenta a internet como se na realidade ela fosse uma coisa separada. Ela fosse uma plataforma de ideias, ela fosse uma plataforma que existe ali Sim. separada do mundo real, né? E não só isso, eles dizem que ela é uma plataforma onde todo mundo tem a mesma voz, ela é uma plataforma que ela é neutra com relação a discurso ou com relação a quem está usando essa plataforma, que ela é muito democrática, que ela tem várias liberdades que a gente não teria talvez na vida, no não internet, né? Inclusive, E ela é... Zavak, na década de Fala. 90, uns grupos meio anarco-hackers debatiam a internet nesses termos, né? De que ela ia possibilitar um Uhum. novo espaço democrático. Era uma grande esperança, né? Uhum. Digamos que é uma coisa bem centro do capitalismo, assim. A gente tem a crítica ao capitalismo, a crítica a como a sociedade capitalista se monta, né? Como o trabalho cerceia todo o nosso tempo livre, o governo representa os interesses da classe burguesa e tal, e daí as pessoas olham para a tecnologia e dizem: aqui a gente ainda não tem isso. Uhum. Então a gente vê esse potencial, né? Sim. E não é só a década de 90, assim, até 10 anos atrás era muito comum esse discurso, que nem eu disse no pessoal do ativismo da tecnologia e tal. Era muito esperançoso e uma solução utópica existia de que a tecnologia vai nos. Vocês ouvem isso às vezes. Que a gente vai avançar a tecnologia, ela vai ficar melhor e vai resolver todos os problemas, né? O que eu estou introduzindo aqui é que não. Né? É basicamente isso. A internet também é vista como muito descentralizada também. Que assim, digamos, tem várias coisas, cada uma tem o seu cantinho, cada uma faz a sua coisa, elas não dependem muito entre si. Mas enfim, aí agora a antítese disso que eu falei. Hoje, na realidade, a internet ela apresenta assim, uma centralização muito grande em algumas empresas. E mais importante do que isso, a questão da liberdade, da falta de legislação, que se tem essa impressão, na realidade, a gente tem regras na internet que operam. A gente tem, digamos, maneiras que cada plataforma funciona, maneiras ou que as coisas sempre acontecem do mesmo jeito na internet, só que elas são escondidas. E daí a gente pode até fazer um paralelo com a questão
da lei burguesa, mesmo sociedade burguesa e tal. A gente, existe liberdade de expressão, existe liberdade de associação, existe a liberdade de criar seu próprio negócio, enriquecer e tal. Mas a gente sabe que na prática a gente tem outras leis que acabam não permitindo que essas coisas aconteçam, sabe? Ou elas acontecem como sendo a exceção. O que impera é a lei do capital, assim. Na internet é a mesma coisa. Isso, exatamente, porque a internet ela tá onde? Ela tá, fala aí chat, ela tá no mundo dos unicórnios, ela tá, sabe, ela tá na terra do nunca, ou ela tá literalmente rodando dentro de computadores que são construídos com silício, são construídos com, sabe, alumínio, que tem que ser coletado em algum lugar, que tem que ter pessoas trabalhando, então como é que ela vai estar apartada disso, entende? É basicamente essa a introdução. Uhum. E enfim, e o que é interessante é que assim, enquanto a gente não tem legislação e a gente tem essas regras invisíveis da internet, né? As empresas dizem, pô, não tem regras na internet, gente, é um espaço livre e tal. Eu estou dizendo, tem regras, só que elas são escondidas. E quando elas são escondidas, a gente não consegue ter supervisão, a gente não consegue ter transparência pela sociedade civil. Então, isso é a introdução de por que a gente pensa que... eu introduzo para vocês por que é interessante a gente ter uma legislação na internet. Porque tem muitas pessoas que chegam dizendo assim, não, só vai ser ruim se legislar. Então, essa aqui é a introdução sobre isso. E no Brasil, se tu quiser me interromper, pode falar também. Não, imagina. Né, que eu tô sentindo que eu tô mandando muito rápido aqui. Então, assim, no Brasil, a gente tinha algumas leis antes que falavam sobre a internet, tá? E a primeira de todas, isso passar muito rápido, é a Lei Carolina Dickmann, que tem, esse é o apelido da lei, ela tem o número lá que eu acabei não botando aqui. Que é um apelido infeliz, mas... É um apelido muito infeliz, Ela aparentemente é de 2012, pelo que eu lembro, então já tem uns bons 10 anos essa lei, que basicamente por causa do vazamento de fotos que ocorreu dela, que foram roubadas do celular dela, foi a primeira vez que se legislou sobre... Basicamente, o que está escrito ali não pode hackear o dispositivo das pessoas, tá? Tá proibido o crime. Prevista. Tá proibido o crime, é tipo isso. Mas é engraçado, porque nem existia, sabe? É óbvio, sabe? É óbvio que... Porque se a pessoa disser assim, eu entrei na tua casa, peguei coisas que estavam dentro do teu computador, e a pessoa vai dizer, isso é crime, mas não estava previsto, entendeu? Então, foi nessa lei, foi pensada aí essa lei. E essa lei, ela era muito focada na questão de, tipo, pessoa para pessoa. Então, era tipo, se alguém pegar o arquivo de outra pessoa, quais são as punições? A gente não tinha ainda um pensamento sobre a questão de provedores de serviço, empresas. E daí, nesse período, depois disso, teve um período longo aí que se debateu o Marco Civil da Internet, que é uma coisa que ficou chamada. Que foi meio que essa grande legislação que foi debatida entre sociedade civil, entre governo, entre empresas, para criar, né, uma base para legislar sobre a internet no geral. E ela foi baseada em coisas que já foram feitas na Europa, tá? Essa teve um grande interesse e uma grande euforia com questão dessa lei, porque o pessoal sempre dizia, o Brasil está muito na vanguarda, eles estão fazendo uma discussão super grande sobre isso. Então foi um momento muito de muita felicidade, de muita esperança da comunidade, sabe? E daí hoje a gente vê que, tipo, o que acaba acontecendo é que essas coisas, elas acabam não tendo o efeito que a gente espera, porque os comunistas vão dizer, tipo, bem-vindos à democracia burguesa, né? A gente acaba não conseguindo. Mas uma coisa que aconteceu é que o setor privado acabou pesando muito a mão nas decisões que eles tinham, sabe? A discussão foi muito aberta e tal, mas daí na hora de votar as coisas, acaba sempre o interesse privado ganhando. Só que algumas coisas que o Marco Civil trouxe pra gente. Uma muito importante, tá? Em resumo, as empresas que atuam no Brasil devem seguir as leis do Brasil. De novo, parece muito óbvio isso, né? Isso teve que ser aprovado, é impressionante, né? Mas teve que ser aprovado. É tipo assim, se vocês estão... Se o Facebook opera no Brasil, se o Google opera no Brasil, precisam seguir as leis do Brasil. Isso é um resumão do que tinha lá. Também aprovou uma coisa muito importante, que a discussão foi monstra sobre isso, e também teve a discussão nos Estados Unidos, vocês talvez lembrem, que é a questão da neutralidade de rede. E a neutralidade de rede, em resumo, é basicamente assim, a gente paga para o provedor de internet nos vender o cabo, nos vender basicamente o que está passando ali eletricamente pelo cabo. A gente não paga para eles, por exemplo, pelo conteúdo. Então, um exemplo seria assim, se eu quero ver notícia e se eu quero ver Netflix, o custo é o mesmo.
o Netflix vem mais dados. Beleza, tu cobra por mais dados, tu não cobra por ver o Netflix. Seria uma analogia, se permitem a analogia, a minha paixão é tipo assim, tu paga a água pra tomar banho, custa uma coisa, a água pra tomar custa outra na tua casa, entendeu? Os provedores conseguiriam enviesar o que você recebe a partir do serviço, né? Isso, e daí, pensando em questão de serviço, questão de opinião política, seria um desastre se deixasse eles fazerem isso. E tem casos de que nos Estados Unidos, de exemplo que eles fizeram. Aqui no Brasil a gente aprovou a neutralidade. Enfim. Sim. E também a questão dos dados, que tem uma coisa para não usarem os dados dos usuários para fins comerciais, mas também tem uma coisa que é para preciso guardar os dados por X tempo para que eles possam ser usados se a justiça precisar para investigação e tal. E daí depois do Marco Civil, desculpem pela introdução super longa, a gente teve a LGPD, que é a mais recente. E a LGPD, ela traz algumas coisas novas também, muito em resumo, que é as empresas precisam armazenar os dados no Brasil, se elas vão operar no Brasil. Ela tem algumas garantias de direitos e deveres dos usuários e das empresas, mas ela traz, por exemplo, o direito ao esquecimento, que é tu dizer para o Google, por exemplo, você apaga todos os meus dados, deleta tudo que você tem meu. Tem a questão de poder pedir o relatório dos dados, que as empresas têm que dizer todos os dados que elas têm para ti, que tem de ti. E daí um outro problema, que também não vou entrar muito em detalhes, mas é que o problema é que isso tudo se foca muito assim as empresas devem fazer isso. E daí fica... Em outros lugares fica especificado se vai ter algum estatuto mais específico que vai definir coisas. Tem algumas instituições que vão regular isso. E só que o que acaba acontecendo é que o que se queria mesmo, né, quando criou essas leis, assim, o objetivo de quando foram criadas era que as empresas se unissem e fizessem meio que uma autorregulamentação, boas práticas para operarem dentro do Brasil, sabe? O negócio não foi muito... Tanto que, segundo o Frog, lá, quando ele estava falando sobre isso, ele disse que ainda não teve nenhuma condenação de LGPD aqui no Brasil, embora pudesse ter tido. Apesar de ser ideologia de gênero, né? Exato. Tem o Carlos Bolsonaro lá dizendo que LGPD é coisa de esquerdista, porque ele se confundiu, né? Se confundiu. Mas, enfim. Então, esse é o resumo aqui sobre a legislação. A gente falou que a internet tem esse fetiche de que a internet é uma coisa separada. Tem aqui um histórico de como rolou a legislação. Então, assim, vamos falar um pouco sobre a PL do fake news, ou PL da censura, como diz a direita, né? PL da censura, PL... Tem os nomes, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas em resumo, e daí eu vou voltar aqui um pouco para tudo que eu falei antes, o resumo do que eu falei antes. Hoje as redes elas já são reguladas, tá? Isso é uma coisa que, quando vocês ouvem, por exemplo, o Como Ninja falando sobre regulamentação das mídias também e tal, as redes já são reguladas, elas já têm muitas regras. Só que essas regras, elas são feitas o quê? Pela iniciativa privada, e elas são escondidas. Elas são opacas para as pessoas. E o intuito seria a gente chegar num ponto que a gente democratizasse isso. Para que a gente, pelo menos, entendesse melhor, tipo, dentro do capitalismo, estamos falando, né? Então, vamos ver assim, ó. A gente só vê os problemas de não ter a legislação na internet ou de ser escondido quando a gente chega nesses embates foda que a gente teve nos últimos anos. A gente vem tendo há muito tempo. Quando a gente chega na fake news, que é esse termo que é meio infeliz, mas seria a informação criada de propósito para enganar, né? Quando a gente chega no negacionismo... é útil, mas a expressão é péssima, né? Isso, a expressão é meio péssima porque às vezes as pessoas dizem assim que, por exemplo, eu dizer assim, o cabelo do Ian é feio, daí alguém vai dizer, não, mas news, o cabelo do Ian é bonito, isso é fake news, tipo, não é isso, né? Mas enfim, negacionismo da pandemia é uma coisa que ficou muito em voga por motivos óbvios, né? Os movimentos de extrema-direita, a gente está falando principalmente por causa do que tem acontecido no país nos últimos anos. O próprio caso dessa PL, que a gente tem uma legislação que é importante, e daí nós temos pessoas, tipo, por exemplo, o Deltan Dallagnol, dizendo se isso fosse aprovado, ia ser proibido veicular versículos da Bíblia e tal. Nossa, é impressionante como os caras provam que é necessário tentando ir contra, né? Exato, e daí e as empresas, depois o Ian vai entrar em muitos detalhes sobre isso, quando as empresas mostrando o seu poder de lobby sendo contra essa lei porque é ruim para os interesses delas. Então, tipo, essa PL mostra, essas situações mostram a importância de a gente ter essa PL, né? E também, assim, outra coisa, que sem algum tipo de regulamentação popular, vamos chamar de alguma maneira, a gente cria uma situação onde os comunicadores e as empresas mais sem escrúpulos e
Ou seja, extrema-direita, o pessoal charlatão, quem tá dando golpe, falsário, esse tipo de gente, eles jogam muito bem dentro do algoritmo e criam um processo que se retroalimenta, assim. Então, a gente pensa no Brasil paralelo, os caras têm grana, aí eles metem grana nas plataformas, porque elas deixam eles meter grana, aí eles vão pro topo das plataformas, aí eles sobem no algoritmo, e isso cria um ciclo onde, sem essa regulamentação, os piores atores estão sempre no topo. Eu acho que isso fica bem óbvio olhando a internet hoje, né? Eu acho que, enfim, vamos pra pele. O que ela propõe, tá? Então, primeiro, o escopo do que ela propõe, que isso é uma coisa que o pessoal mete muita desinformação com a questão disso. Ela não funciona em todos os lugares da internet. Ela não funciona para todo mundo na internet. Ela funciona para o quê? Redes sociais, mecanismos de busca, serviços de mensagens e serviços de conteúdo por assinatura. É o que está lá na pele, tá? E ela também, uma coisa que é bem interessante, ela visa legislar sobre as plataformas. Ela não visa colocar nenhuma responsabilidade ou dever novo para os usuários das plataformas. Isso é bem importante, porque tu pega algum pessoal que tá desinformando, dizendo que assim, agora a pessoa não vai poder falar tal coisa. Acorda, cara, já começou, né? Acorda, cara, já começou. Assim, a princípio, talvez se tu tiver algum tipo de dinâmica que vai aparecer por causa disso, mas isso não é o que tá escrito na PL. A PL está falando sobre as plataformas, tá? E sobre que tipos penais ela está modificando, porque isso também é interessante. Ela não está falando sobre todo tipo de atividade que possa acontecer nesses lugares. Ela está falando sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso talvez seja uma das partes mais, assim, vagas que a gente tem aqui, que pode ser preocupante, mas fala sobre isso, sobre atos de terrorismo e preparatórios, crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, crimes contra crianças e adolescentes previstos na Lei 8.069, crimes de racismo, crimes de violência contra a mulher e infração sanitária. E daí esse último... Bem específico o último, né? Obviamente por causa da pandemia. Obviamente por causa da pandemia. É basicamente assim, a gente não quer que os caras fiquem botando a mesma fake news lá de que o tio dele morreu porque o pneu estourou e disseram que era Covid. Lembra dessa? É bom demais. Essa do pneu é sensacional. Mas enfim. E outra coisa. Os provedores de serviço são obrigados a seguir essa PL, essa lei, com mais de 10 milhões de usuários. Então, se tu tem uma rede social pequena, se tu tem um serviço de mensagens pequenos que não chega a 10 milhões de usuários, você, a princípio, está isento dessa... Nossa, que tem 10 milhões deve ser uns 10 no máximo, assim. Deve ser os que todo mundo pensa, né? O deve Google, ser umas 10 o no Facebook, Twitter. O Twitter, daqui a pouco, o Elon Musk dá um jeito de ter menos, de ter menos. Tá. E daí, então, a gente tem o pessoal, os liberais, a gente tem a extrema-direita, a gente tem as plataformas chamando isso de uma PL da censura. E daí o que é engraçado... e de novo lembrando, muito do que eu tô falando sobre a PL é baseado no artigo da Ópera... Da revista Ópera, tá na tela aqui o artigo. A revista Ópera, da revista Ópera. Pedro Marinha, a gente vai recomendar a leitura porque ele é longo, ó. Recomendo muito, Ele é muito longo. Ele é longo, por isso que eu tô fazendo esse resumo pra vocês. E ele fala de uma maneira muito convincente ali, eu devia até ter copiado a quote, mas é assim, eles chamarem isso de pele da censura é meio que um self-report, assim. É meio que eles mataram o cara na admin lá e reportaram o corpo no Among Us, sabe? Porque eles estão dizendo assim, cara, vocês não pode cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito, não pode atos de terrorismo, não pode racismo, não pode violência contra a mulher. O que a extrema-direita vai fazer na internet? Eles estão dizendo isso. Não pode infração sanitária. Daí vocês estão querendo censurar tudo que a extrema-direita vai fazer. Eu vou falar do quê, né? Que assunto que eu vou ter se não puder violar direitos humanos? Eu fico até sem assunto, ficar olhando pra cara do Monark lá e a gente não pode falar nada. Então, e no entanto, o escopo fica restrito a esses crimes acima, tá? Então e a plataforma deve fazer... A plataforma vai mudar algo, não os usuários. Isso é interessante pensar. Então, na PL, eles falam muito sobre uma coisa que eles dizem que são riscos sistêmicos, e daí a gente pode pensar alguns exemplos, que é, por exemplo, a festa da Selma. Tu lembra dessa notícia, né, Ian? Que era o grupo... A festa da Selma, sim, o grupo do Zap. Isso, o grupo no Telegram. Que eles Telegram. Isso, era um grupo do Telegram que era basicamente, gente, não vai rolar um golpe lá no dia 8. É muito piada pronta, né?
não levem todos os patriotas pra ir quebrar lá o Supremo Tribunal. Não vai rolar isso, gente. É a festa da Selma, esse tipo de coisa. O atentado nas escolas, que é uma coisa que a gente importou dos Estados Unidos, que é o comportamento antissocial de jovens que pegam armas e vão E que é matar, organizado na enfim. internet, né? Não tem como negar o vínculo que isso tem com as redes, né? Mas então, o foco não é no controle do discurso individual pelas plataformas, mas nesse tipo de movimentações em massa. E daí eles chamam isso do quê? Responsabilidade solidária, que é um termo que eles botam entre aspas, e dever de cuidado. Que é basicamente assim, as plataformas, elas sendo avisadas, por exemplo, esse grupo aqui está fazendo uma movimentação terrorista, tá? Elas têm o dever de agir quanto a isso. Elas precisam fazer, elas não podem dizer, por exemplo, mas no nosso termo de serviço está escrito que a liberdade de expressão é não sei o quê, enquanto esse pessoal não tiver literalmente cometido um crime. Então, isso é o que muda para as plataformas nessa questão da responsabilidade que eles chamaram solidária. E então eles não podem mais se isentar de tomar algum tipo de ação, de remover isso, de denunciar ou de dar os dados, talvez, porque teve o caso dos atentados nas escolas lá, que aconteceu, né? Que o Telegram não quis dar os dados do pessoal Sim. que tinha os grupos. Sim. Agora eles não podem dizer, isso é responsabilidade do usuário, processem dentro da lei essa pessoa. Agora eles são obrigados a tomar ações dentro da plataforma. Essa seria a ideia dessa Se PL. for aprovado, né? E tá. Beleza. A PL é só isso, eu tava pegando aqui. E daí tem outras partes, e talvez isso seja um problema dessa PL, que ela é meio lotada de coisa. Então, É um juridiquês desgraçado pra ler, inclusive, gente. Não se impressionem se vocês não conseguirem entender boa parte. Isso. O que o artigo fala é que basicamente assim, os relatores, que eu esqueci quem é, um cara que hoje é do PSDB e o Orlando, que é do PCdoB. Orlando Silva. Isso. O que o pessoal na ópera ali fala é que talvez tenha uma questão de colocar muita coisa aí, porque tem grupos diferentes que se interessam por partes diferentes dessa PL. O outro é o Alessandro Vieira, o polícia maluco. Ele é um polícia maluco, não tá ligado? Ele é o polícia maluco da CPI, é. Não, enfim, e daí eles colocaram muita coisa aí nessa PL pra meio que tentar passar, assim, fazer uma coalizão por essa PL. Só que, obviamente, tem muitos grupos fortes que discordam de partes e tal. Então, vou falar sobre algumas das partes que ela também fala. Ela fala que, assim, as plataformas teriam que ter transparência sobre os parâmetros de recomendação e direcionamento de conteúdo ao usuário. Elas devem indicar o motivo por que um conteúdo foi direcionado ao usuário e até mesmo dar a opção que tu personalize esse processo de indicação, além de disponibilizar eventualmente os algoritmos para instituições de pesquisa. Então não seria abrir o algoritmo para todo mundo, mas o governo ter, de repente, uma instituição de pesquisa que pode ver. Então, em resumo, seria basicamente assim, quando a gente está no Instagram e aparece uma propaganda, ele teria que te dizer, e algumas plataformas têm isso, mais ou menos, teria que te dizer, isso apareceu porque você está num perfil de pessoas que gostam de rock e daí isso é uma guitarra. Ou isso apareceu porque foi pago uma propaganda para pessoas que gostam de rock, entendeu? Então, você teria que dizer isso. E também dá a opção para dizer assim, não, nunca mais me mostre propagandas que tem a ver com rock, porque, sei lá, agora eu não gosto mais, entendeu? Não gosto mais de rock. Seria essa a ideia. Isso é uma coisa que as plataformas não querem, né? Porque quem tá mais ou menos familiarizado com o que rola na internet ganha muito dinheiro meio que fazendo tu achar que tudo que tá aparecendo na tua frente é exatamente o que tu queria, sem questionar muito. Então, isso as plataformas não gostam. Eu vejo como muito positivo isso. Acho que todo mundo vê como muito positivo isso. Eu sou Menos as uma empresas. pessoa menos as empresas. Publicidades devem ser identificadas juntamente com os seus anunciantes. Essa outra também é muito legal e também é uma outra que as plataformas não curtem. Por quê? Tu pode indicar também que o usuário possa personalizar isso. Eu meio que misturei essa com a última. Personalizar a publicidade também. E os anunciantes, né? Quem faz o anúncio teria que indicar seus documentos na hora de realizar os anúncios, tá? E o histórico do teu perfil para a plataforma e por quais propagandas estão sendo mostradas para ti deveria ficar disponível por um período, se não me engano é 6 meses, tá? E a publicidade deve seguir a legislação brasileira. De novo, coisas óbvias, mas em resumo seria assim, quando o Brasil Paralelo faz aparecer um monte de lixo na tua timeline lá,
porque eles pagaram muita grana, tem que aparecer, ó, o Brasil Paralelo pagou tanto por isso aqui, tá mostrando pra ti porque tu tá no perfilamento de que, sei lá, tu é de esquerda e o Brasil Paralelo fez propaganda para grupos de esquerda e o que mais, enfim. Tem que estar E você descrito o que pode... tá acontecendo, né? Tem que estar descrito, exatamente. Que, de novo, é aquela coisa assim, o Ia fala direto nisso quando a gente tá falando sobre algoritmos, né? Porra, a direita manda muito bem na internet. Sim, mas se tivesse escrito que eles gastaram 10 milhões nesse ano para botar propagandas para pessoas de tal perfil enfim, tu ia começar a entender, tá, beleza, eles estão gastando grana pra caralho nisso. Não é tanta habilidade. Se eu tivesse 5 milhões pra gastar limpo, eu também teria muita habilidade. Vocês iam ver a minha habilidade. Isso. E, obviamente, as plataformas não gostam disso porque é aquela coisa, assim, o YouTube, não importa se ele gosta ou não gosta de Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo tá pagando uma grana pra eles e é literalmente como o YouTube ganha grana. Eu falei de 2 dos artigos polêmicos. Eu falei do primeiro, que é sobre o direcionamento de conteúdo. As plataformas teriam que ser muito mais transparentes nisso. Falei sobre o direcionamento de publicidade, também teriam que ser muito mais transparentes, falando sobre quem fez a publicidade, quanto gastou, qual é o teu perfil de publicidade. Agora tem a questão dos direitos autorais, que pra mim, assim... Que já foi repelido essa, não foi? É a próxima, que já foi tá. repelida. A princípio eu não li que foi repelida essa, posso estar desinformado, mas essa dos direitos autorais, pra mim é bem aleatória aqui no meio. 10 coisas aleatórias que estão na PL, segundo Zavak. Que é basicamente assim, não que não seja justo, mas eu acho que aleatório tá nessa lei que pra mim o foco era crimes, desinformação e tal. É basicamente assim, se as plataformas estão usando conteúdo que tem direitos autorais, elas seriam obrigadas a remunerar os donos dos direitos autorais. É essa que foi repelida. Foi essa mesmo. Não é a do jornalismo, essa também não é foi. A mesma? Não, são não, separadas? É diferente. Não sabia que era separada. Então, a ideia seria músicas, vídeos Entendi. e tal. Tá, porque isso também é uma coisa... É que eu acho que o grande problema que a gente tem quanto à questão da legislação da internet é que, assim, cada país tem a sua própria legislação com questão a todas essas coisas. Cada empresa tem a sua própria política com relação a essas coisas. Aí, quando a empresa vem para o Brasil, ela tem o que ela quer fazer, ela tem o que o Brasil exige, e essas coisas são sempre diferentes em cada país, né? Então, o que essa lei está tentando fazer, a princípio, o que eu acho é deixar um pouco mais explicado essas coisas. Mas o que é assim, ó, Mas ele também diz assim, tá, ok, tem que pagar as músicas, os artistas, o conteúdo que é usado como parte nas plataformas, postado pelos usuários. Tá escrito que esse custo não deveria sair dos usuários, então eu imagino que a PL tá dizendo assim, vocês não podem dizer assim, ok, pague R$1 para colar uma música aqui no Twitter. Eu acho que eles não querem que isso aconteça, eles querem que as plataformas tomem essas ações para remunerar. Parecido com o que eu acho que o ECAD tenta ser para as músicas, né? Um negócio que é estranho hoje, mais velho, mas é aquela questão de tipo, o bar toca música, tem uma taxa de ECAD e tal, mas não é a pessoa do bar que tá pagando porque o bar tocou rádio. Esse tipo de coisa. E uma das coisas interessantes é que também diz assim, que os provedores, eles não podem aumentar ou reduzir artificialmente o uso dessas obras a fim de privilegiar a recomendação baseada no algoritmo ou remuneração de integrantes do mesmo grupo econômico, sócios ou coligados à plataforma. E daí, em resumo, é basicamente assim, as Big Techs vão pagar os artistas, os gravadores de estúdios pelo uso, mas elas não podem privilegiar ou desprivilegiar o dentro da plataforma. Então, porque seria... agora a gente tem que pagar muito, aí eles começam a não indicar e eles não têm que pagar nada, né? Isso, exatamente, exatamente. E... Enfim, eu não sei se isso foi derrubado ainda até onde eu tinha visto, não. Mas o que foi derrubado é a próxima que eu ia explicar. Não, isso sim, foi a próxima vez, você tem razão. Que é assim, a próxima é parecida com essa, mas como é que funcionaria? As Big Techs, elas deveriam pagar pelo uso de conteúdo jornalístico nas plataformas. E isso é uma coisa que eu não sei se tu vai trazer um pouco mais tarde, na tua parte. Isso também foi tentado na Europa e também não passou, porque é um negócio muito polêmico, assim. Que a ideia seria assim, o Twitter, o Facebook, o Instagram... usam conteúdo que é gerado na Folha, no Estadão, na Revista Ópera, em vários sites que são sites de jornalismo. E as pessoas, elas ficam dentro da plataforma por causa desse tipo de agregamento de conteúdo. Vocês podem ver que aquele negócio que o Facebook faz de colocar a primeira linha, colocar a manchete, colocar o primeiro parágrafo do artigo, a foto principal e tal. O Twitter faz isso também. Tudo, o Twitter faz, Isso tudo é muito pensado para que as pessoas fiquem dentro da plataforma e não vão para o site original.
E é um problema muito grande para os sites, assim. Que os sites, acabam tendo que fazer clickbait, Isso é um dos motivos porque o clickbait, que é essa aberração da internet, aí existe. Porque tu cria um título que, na realidade, vai te seduzir a ver o resto e, geralmente, ele vai ser mentira, né? Ele vai ser mentira, ele vai ser... Isso é um exagero, às vezes. enganoso, um exagero. Ele vai fazer a opção... A parte 6 da lista é a melhor, leia até o final. Eles têm que fazer... A 7ª vai te impressionar, né? A 7ª vai te impressionar. Eles têm que fazer isso exatamente porque as plataformas, elas forçam muitas pessoas a não saírem da plataforma. O Twitter quer que tu fique lá o dia inteiro, o Facebook quer que tu fique lá o dia inteiro. Então, daí, a maneira de, digamos, reparar essa distorção seria: o Twitter é obrigado a pagar uma taxa para o veículo jornalístico toda vez que ele reproduz o conteúdo lá, tá? E isso é muito polêmico. Obviamente, os veículos jornalísticos gostam muito. Tem gente do campo da mídia progressista, digamos, que está envolvido, que acha que é ruim, porque isso acaba ajudando a estabelecer, por exemplo, os veículos grandes que vão se beneficiar disso, mas provavelmente não vai ajudar muito veículos pequenos. E isso foi derrubado já nas votações. Então, a gente não precisa falar muito sobre isso, mas é uma coisa complicada também que tem aí, que não passou. E a última coisa que eu ia trazer também é que o que é interessante dessa briga pela PL é que tem vários grupos diferentes que têm interesses diferentes, exatamente porque essa PL é meio que um compiladão de várias coisas junto, tá? Então a gente tem as Big Techs, que inclusive muitas se pronunciaram sobre isso, fizeram lobby com questão a isso. A gente tem Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, WhatsApp, Telegram, Netflix, Spotify. A gente tem os grupos de extrema-direita, a gente tem os grupos de direita neoliberal que têm sido muito contra isso, né? O MBL da vida está dizendo que isso é censura. Obviamente, os bolsonaristas e a extrema-direita estão literalmente dizendo: mas isso é tudo que eu faço na internet, é um absurdo querer proibir esse tipo de coisa. E a gente tem o governo e uma coalizão ali meio de centrão e também do governo que tá meio assim: pô, isso aqui é o mínimo, a gente precisa fazer e tal. A gente tem as gravadoras, a gente tem os artistas, a gente tem essa coisa por causa da questão do copyright no meio, e a gente também tem a discussão da imprensa, que vai ser afetada tanto na questão da desinformação, quanto nessa outra parte que acabou saindo, né? Que seria a parte da remuneração dos veículos de imprensa. E a conclusão, que é a conclusão do artigo, que eu vou meio que ler aqui, que eles dizem? As Big Techs são as grandes perdedoras na PL porque são impedidas de prosseguir vivendo no mundo virtual que criaram para si mesmas, tendo de se adaptar ao mundo real e às leis que eles não impõem ao mundo, mas sim que o mundo impõe a elas. Este mundo virtual criou excepcionalidades que lhes trazem vultosos lucros. A produção de conteúdo gratuito por empresas terceiras, a possibilidade de manipular usuários e conteúdos nos termos que lhes convém, por meio do algoritmo, a possibilidade de vender anúncios com base nesses termos, ferindo a privacidade dos usuários, com condições excepcionais, anúncios que não seguem o regimento brasileiro, e sem o conhecimento dos mecanismos pelo qual distribuem os anúncios, e a possibilidade, enfim, de privilegiar determinados conteúdos que lhes sejam economicamente benéficos, como de empresas parceiras. Efetivamente, é isso que mais as preocupa, porque é onde seus lucros serão mais contidos e sua verdadeira natureza se deixará mais exposta. Então, em resumo, a PL é boa. Inclusive, esse é o título do artigo lá da Revista Ópera. A PL é boa, por isso que ela é tão atacada. Tem problemas, tem coisas que são armadilhas ali, que podem ser revogadas, que podem ser usadas para coisas ruins, tem. Mas eu acho que isso é o que segundo eu tentei descrever para vocês, é da história da legislação da internet no Brasil. Porque a gente tem esses problemas desde o início, a gente tem a influência do setor privado, a gente tem esse desbalanço de forças, né, do que a sociedade civil quer e do que o setor privado quer. Então, esse é o resumo da PL. Eu acho que se tem alguma pergunta ou alguma coisa, a gente poderia... Até agora, as perguntas do chat, a galera respondeu ela própria. O que eu queria mostrar agora pra vocês, gente, é o esperneio das Big Techs. Uhum. Então, essa coisa que o Zavak falou disso já ter sido repelido na Europa, eu não investiguei, eu só sabia que tinha sido debatido lá, essa coisa de remunerar o trabalho jornalístico, mas eu não fui atrás. O que eu tava mais interessado é em ver como as Big Techs conseguiram basicamente provar que essa PL era necessária. Então, nós temos aqui esse relatório interessantíssimo aqui, da UFRJ, do NetLab, a guerra das plataformas contra o PL 2630, que é exatamente o que a gente tava procurando. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Google, Meta, Spotify, Brasil Paralelo anunciam e veiculam anúncios contra o PL 2630.
porém de forma opaca e burlando seus próprios termos de uso. Eu vou pular aqui, porque boa parte disso aqui é o que o Zavak já falou. Dá uma olhada. O Google começou a impulsionar na própria ferramenta de busca artigos contra a PL. E ele escreveu no próprio blog dele um contra. Então dá uma olhada aqui, ó. O PL 2630 pode impactar a internet que você conhece, blog.google. Como o PL 2630 pode piorar a sua internet. Ou seja, o Google estava usando todo o seu poder para conseguir enviesar a opinião pública de maneira extremamente opaca, justamente demonstrando como essa PL é necessária. Aqui, ó. Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google, acusou o projeto de lei de proteger produtores de desinformação e conteúdo nocivo. Então aqui, ó. Se você escreve só PL 2630, o primeiro que aparece, blog.google, conheça a PL da censura. Se informe sobre a PL 2630. Se isso aqui não é abuso de poder econômico, eu não sei o que é, gente. E... Eles, inclusive, mostraram no YouTube, eles fizeram, tipo, uma cartilha para que os youtubers entendessem o que ia dar e o que ia mudar para eles se essa PL da censura para jogar os criadores contra a PL, né? Uhum. Nós temos aqui também o Google colocando no topo das pesquisas e nos patrocinados os que eram contra. Então tem aqui do Brasil Paralelo, PL combate as fake news ou ameaça de censura. Patrocinado se você pesquisa só o número. Então, o Google, ele estava usando todo o seu poder para conseguir enviesar a opinião pública. E eu fui um pouco vítima disso, porque quando eu estava tentando procurar sobre a PL, se você procura ela em qualquer rede, só aparecem coisas negativas nas primeiras páginas. No TikTok foi assim, no Instagram foi assim, no YouTube assim, no Google foi assim. Eles enterraram todo mundo que estava falando contra. Ou seja, se eu for colocar esse vídeo aqui no YouTube, eu acho que eu vou colocar o título PL da censura, a internet nunca mais será a mesma, você será censurado, acorda cara, já começou. E aí o vídeo vai ser exatamente o contrário, sabe? Acorda, cara! Vai ser o Monark gritando e eu gritando junto, acorda cara, já começou, sabe? O Spotify foi um caso curioso, porque o Spotify, ele proíbe propaganda política nos seus anúncios. Só que no Spotify tinha uma propaganda da Google contra a PL 2630. Ou seja, o Spotify violou as próprias regras para enviesar a opinião pública. A Meta também. A Meta colocou aqui, ó, patrocínio do Google, PL das fake news pode aumentar a desinformação no Brasil, blá blá blá, confusão sobre o que é verdade e o que é mentira. E a Meta também tava violando a própria regra, se não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Não, aqui é isso, ó. O Google não sinalizou nenhum anúncio com conteúdo sensível, não sinalizou que era conteúdo político, né? Mas não é política, né? É a opinião da empresa, logo, por definição, não é política. Sim. É política quando... Mesma coisa, na própria pesquisa aqui que eu falei, você procurava, aparecer no começo, Boletim da Liberdade, Kim Kataguiri teme censura. Revista Oeste, que é aquela revista fascista que a gente já leu aqui no Pororoca de Churume algumas vezes. Projetos de censura, PL da censura. Só que tem uma coisa interessante que eles fizeram. Aqui no YouTube é a mesma coisa. Olha só, o Google... ele mostra pra você as pesquisas mais frequentes, né? Então aparece naquela paginazinha que todo mundo já viu. O que é PL da censura? PL da censura. Foi aprovada a PL da censura. Só que nas ferramentas que você consegue enxergar quais são as pesquisas mais recentes e as pesquisas mais frequentes, as pessoas não pesquisam dessa maneira. Olha aqui. PL 2630, o que é, o que significa, o que é, como foi a votação, como pode impactar... PL das fake news, como votaram fake news, como votaram senadores PL da fake news. As pessoas não estão procurando dessa forma, como PL da censura. Isso é um nome que o Google colocou pra enviesar e pra parecer que todo mundo tá com essa opinião de que é censura. Então, gente, isso aqui é abuso de poder de verdade, sabe? E por que eles fazem isso? Porque, como o Zavak falou, essas plataformas ganham uma bolada com desinformação. O Brasil Paralelo, que é uma verdadeira máquina de revisionismo histórico, paga uma fortuna para essas plataformas para impulsionar o seu conteúdo. Eles vão literalmente perder receita se eles passarem essa lei. E aí nós já tivemos uma ação governamental, né? Olha aqui. Governo manda Google sinalizar como publicidade material feito pela empresa contra a PL das fake news. Olha como aparecia no Google. Google, olha o que aparece embaixo da página. A PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Gente, na ferramenta de busca mais usada do planeta estava aparecendo isso na página. Então o governo mandou nem retirar, mandou sinalizar que era publicidade. Foi um negócio bem básico, sabe? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como não só os caras darem o nome de censura já demonstra que é basicamente eles falando, pô, se tirarem isso aqui, como é que a gente vai ter assunto na internet? Como eles esperneando contra demonstrou a necessidade
de uma regulamentação, porque eles abusaram demais do poder e do monopólio que eles tinham, ou do oligopólio, para usar o termo monarquiano aqui, né? As oligarquias usaram... As oligarquias aqui usaram tudo que eles tinham ao seu alcance, e caso vocês não saibam, a votação foi adiada, não sabemos em que pé está, e não sabemos se vai ser aprovado, ou repelido, a gente não sabe mesmo, foi muito em cima, sabe? Ou canibalizada e aprovada depois, né? Tem essa possibilidade. Ou tipo, aprovada na Câmara e não vai passar no Senado, ou vai passar com uma maneira quase que inútil, enfim, né? Salve o NetLab. E sobre a PL é isso, a gente vai conversar com o meu editor sobre colocar ou não esse vídeo no YouTube, porque eu não sei se eu posso ser severamente punido no meu YouTube por ter falado sobre isso, sabe? Vamos fazer assim, vamos literalmente fazer 1 minuto de acorda! É a censura! Acorda, cara! Já começou, Acorda, cara! A censura vai começar, vai falta chegar em você, o cara lá morreu. Então, porra, o pneu lá estourou no cara e o cara foi colocado como Covid. O meu tio tava tentando trocar a corda, cara. Pronto, acorda, porra, eu acho que o algoritmo chegou. já pegou. Já deu. Mas é isso, gente. Eu vou ler só os pics aqui porque não teve muitos hoje. E aí a gente já vai de Raide. Então, Anônimo, obrigado pelos R$10. Felipe, 1607, obrigado pelos R$3. Você pretende fazer um vídeo sobre o Che? Não tava muito no meu horizonte, porque agora eu tô tentando fazer mais vídeos sobre a história do Brasil. E isso tem repercutido bem. O vídeo do Enéas foi o vídeo mais visto do meu canal, em proporção. Então, acho que eu vou continuar com essa toada. Só lembrando que semana que vem, a gente vai falar de uma coisa que é tangencial à história do Brasil, que é a história da Venezuela, né? É um espantalho muito usado pela extrema-direita brasileira, então a gente vai esclarecer algumas coisas na quinta. T-Heads, não pare com as notícias, é extremamente importante. Obrigado pelos R$10. Não vou parar. Muita gente me mandou e-mail, mensagem falando pra eu não parar com as notícias. Então, assim, eu ouvi o que vocês falaram e muita gente pediu pra eu não trocar o formato também. Então, eu tô levando isso em consideração. Anarcomonarquista, obrigado pelos R$3. O que você acha do meu nome? Eu acho uma grande de uma eu quero me drogar. É isso que eu acho do seu nome. O seu nome faz com que eu queira me drogar. Essa que é a questão, sabe? O Tolkien não era anarcomonarquista? Ele era anarcomonarquista? Eu acho que sim, posso estar ele tinha uma ele tinha uma aspira meio libertária, né? Ele tinha umas coisas assim, não tinha? Eu acho que era. O chat pode dizer se eu menti ou não e o Alexandre de Moraes vai vir na minha casa. Sim, sim. Mas é isso. Obrigado pela companhia, chat. Sigam o Zavak nas redes, tem exclamação Zavak aí no chat. A gente vai, provavelmente agora tá no YouTube porque a gente se blindou com o Acorda Cara. Uhum. Não, abre com isso. Vou pedir pro meu editor abrir com isso. Mas é isso, gente. Beijo pra vocês e até a próxima. Falou.